Opa, e aí? É, Hoje eu vim falar um pouco sobre ler os 3 primeiros capítulos de Boa Noite Pum Pum. Sim, é um nome bem inusitado, mas Boa Noite Pum Pum é um belo mangá e incrivelmente lindo, por mais que não pareça, sabe? Principalmente vamos começar a falar pela arte. A arte de Boa Noite Pum Pum, ela é agonizantemente linda, não só pelo personagem principal ser totalmente diferente de todo o resto, como as caras das pessoas, a forma delas agirem, o jeito delas, tudo isso é estranho, muito estranho. Boa Noite Pum Pum também faz uma coisa muito legal, que é apresentar coisas sérias, como a perspectiva de uma criança, de não entender muito bem o que está acontecendo, de não saber, de no dia seguinte estar brincando com os amigos e simplesmente nem passando na cabeça dele sobre aqueles assuntos sérios que ele até deveria estar pensando. O mangá aqui, e eu vou folhear ele um pouquinho enquanto eu falo, né? Porque eu não vou lembrar de tudo. Aqui, ó, as primeiras páginas tem essa menina, deixa eu ver o nome dela, calma aí. É a... Aqui, calma aí. Eu não sei o nome dela. Então, se eu não conseguir encontrar também não. Essa menina, ela é bizarramente feia. Mas é uma arte bonita. E tá toda errada. Ela tem a cara de um homem, uma criança, sabe? Aí você lê e os próximos páginas à frente, você vê ela simplesmente sufocando uma pessoa. Tipo assim, como? Por quê? Entende? Não tem o menor sentido isso. Mas beleza. A gente vê também coisas como um Deus. E esse Deus é maravilhoso. Porque esse Deus, ele é simplesmente estranho e magnífico. Sabe? Eu vou ver se eu consigo colocar aí. Esse Deus tem uma cara de japonês, usa óculos. E tipo assim, é um Deus, sabe? Tipo, como? E olha eu escrevendo aí que eu tô lagado. E eu tava muito lagado, meu Deus do céu, eu tava muito lagado nessa partida. Foi uma coisa tensa. Ele aparecendo pela janela é simplesmente sabe, uma coisa muito boa. Mas uma coisa que eu queria falar também é que Pum Pum fala sobre aqueles assuntos sérios de Pum Pum que eu tinha avisado. Frisado, na verdade, é a palavra. Boa Noite Pum Pum fala um pouco sobre traumas, sobre agressão, por exemplo. Onde a gente vê, ao folhear algumas páginas, o pai Pum Pum agredindo a mãe dele até ela parar no hospital. Sabe, a gente vê o Pum Pum pedindo a Deus, esse Deus japonês de cara estranha que
os pais tivessem uma relação melhor, sabe? E na página quando... Isso é os primeiros capítulos, então não é muito spoiler. A gente vê o Pupum abrindo a porta da cozinha e vê a mãe caída no chão. E o pai só sabia dizer uma única frase: um assaltante entrou dentro de casa. Pum Pum, acredite em mim. Um assaltante entrou dentro de casa. Sabe, isso é um bagulho tão pesado. E a gente vê as consequências desses atos, sabe? Desenrolarem um pouco. Sabe, o Pum Pum chegar no tio dele e falar: quando que o papai volta pra casa? Sabe, isso pesa muito no coração. Sabe, ver isso, ver a convivência. O Pum Pum, ele é muito mais humano, sem dizer uma palavra nesse mangá, que muitos outros mangás que tem um personagem que não para de falar. Porque o personagem simplesmente tinha uma relação de só poder dizer sim ou não. E nem isso ele diz, na verdade ele só balança a cabeça. Ele consegue dizer muito e tanto, sabe? O autor dessa obra é simplesmente magnífico, sabe? Aqui é o nome do autor, vou ler. Oyasumi... Não, peraí, desculpa, acho que esse aqui é o nome do Pum Pum. Inio Asano. Se bem, acho que já escreveu outros mangá bem famosos. Depois eu vou ir atrás, porque, porra, isso daqui simplesmente é maravilhoso, sabe? Eu comprei o Pum Pum, comprei, não vou fazer propaganda, mas comprei. Mas é de A a Z, quem entendeu, entendeu. E é um livro, quase, praticamente um livro de tanto de página que veio, com aproximadamente 23 capítulos, com aproximadamente 408 páginas. E Pum simplesmente, eu só li 5 capítulos até agora. Eu tô contando muito do que tá passando nos primeiros 4. Sabe? E tipo assim, mano, em 5 capítulos esse mangá me conquistou. Não. 5 não. Nos primeiros 2 esse mangá me conquistou. Eu andei lendo alguns outros mangás também por aí. E simplesmente, sabe, como que um mangá consegue ser tão maravilhoso como Pum Pum, sabe? Poucos, na verdade, pode ser. Sério, pelo menos o início, que é o que eu tô falando, é maravilhoso, sabe? Desde a ideia de Deus, desde a ideia de como a história se segue, a relação, os personagens, toda aquela relação de personagens é simplesmente maravilhosa, sabe? Eu vou contar aqui uma coisa que acontece no capítulo, se não me engano, capítulo 2 ou 3. Acho que é no terceiro capítulo. E o Pum Pum tem uma amiga chamada Aiko. Acho que no capítulo 2 eles estão indo pra casa juntos e a Aiko fala que o mundo vai acabar. Que a gente, né, vai acabar com o mundo. E a não ser um dia em que a gente construa naves espaciais e vai embora do planeta. Sabe, é uma conversinha boba de crianças, mas
o autor conseguiu transformar aquilo, sabe, como algo incrível, principalmente pela visão do Pum Pum. E, sério, é um momento lindo e bonito, ao mesmo tempo que é, sabe, um momento que falamos sobre sonhos. Sério, maravilhoso. E lá na frente, o professor pergunta qual é o sonho do Pum Pum. Pede para ele fazer uma redação. O Pum Pum começa a se questionar sobre algumas coisas e sobre qual seria o sonho dele. Então, ali, naquele momento, ele, em meio às dúvidas, o Pum Pum pede ajuda para Deus ajudar ele. E Deus fala que não precisa ter pressa, sabe? Que você não precisa correr, sabe? No final, eu até vou procurar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Não se afobe e escolha com calma. Afinal, seu potencial é infinito. Vê se não vira um adulto que fala algo assim como cara séria. Tá, essa não fiz muito bem, mas leia Pum Pum e você vai entender. Eu não vou ficar contando tudo também. Opa, voltei aqui porque aconteceu uma coisa, mas voltei. O que eu tava falando mesmo? Eu esqueci. Sabe, uma coisa interessante sobre Pum Pum também é como os personagens adultos, sabe, são, como eles são. Porque Pum Pum, ele é esquisito com a questão dos adultos. Os adultos são simplesmente bizarros, sabe? Eles estão pulando, esperneando ou brincando de esconde-esconde, sempre com uma carinha meio de bizarra, sabe? Mas é isso, sabe? Não tem muito o que eu falar mais, eu só tô me abrindo mesmo sobre o que eu li. Boa Noite Pum Pum, eu recomendo. É um livro maravilhoso, um mangá maravilhoso. E leiam, por favor.